Trump está lá pelo Golfo Pérsico. Uma das primeiras coisas que ele disse é o seguinte: deviam chamar isso aqui de Golfo das Arábias, não dá para chamar de Golfo Pérsico. Enfim, ele tem essa mania de querer mudar nomes de lugares geográficos. Golfo do México, Golfo dos Estados Unidos, é uma mania dele. Agora, ele foi para uma viagem com considerável significado geopolítico. Alguns dos fatos ligados à viagem dele, por exemplo, suspendeu sanções à Síria, recentemente caiu lá a ditadura da dinastia Assad, substituída por uma figura que os americanos parece que identificam agora como com quem se dá para fazer negócio. Mais importante ainda, Trump está num romance imenso com a Casa Real Saudita e teria conseguido a promessa de que os sauditas investam 600 bilhões de dólares lá nos Estados Unidos. Vamos conferir o que ele está fazendo lá e a gente volta para a conversa, Tércio. Trump e o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman celebraram os acordos em um seminário que reuniu os maiores líderes de negócio dos Estados Unidos, entre eles Larry Fink, da BlackRock, e Elon Musk, da Tesla. Os investimentos partiram do Fundo Soberano Saudita, controlado pela família real. Fazem parte de uma tentativa do país de abandonar a dependência do petróleo. As autoridades assinaram, na própria reunião, acordos que somam 300 bilhões de dólares, metade do valor total anunciado. Um dos investimentos que mais chamaram a atenção foi o aporte da NVIDIA, a companhia que lidera a corrida pela produção de microprocessadores para inteligência artificial. The explosion of investment and jobs and great companies are coming in. Never seen anything like it. There's no better place to make a future or make a fortune. A Arábia Saudita também anunciou a compra de 140 bilhões de dólares em equipamentos militares americanos. Segundo a Casa Branca, é o maior acordo de cooperação militar da história. Trump ainda fez um anúncio inesperado durante o encontro. O presidente americano disse que os Estados Unidos vão retirar as sanções econômicas contra a Síria, que já duram mais de 20 anos. O movimento, entretanto, já era cogitado desde a queda do regime de Bashar al-Assad no fim de 2024. Segundo Trump, a decisão partiu de um pedido do próprio Mohammed bin Salman. Na quarta-feira, Trump embarca para o Catar na segunda parte da viagem aos países do Golfo. Em seguida, vai visitar também os Emirados Árabes Unidos. A agenda no Oriente Médio não conta com uma visita a Israel, o que incomodou o principal aliado da Casa Branca na região. Na segunda-feira, os Estados Unidos anunciaram a libertação do último refém americano que estava na faixa de Gaza. A soltura partiu de uma negociação direta com o Hamas. Também contribuiu para o mal-estar as tratativas entre diplomatas americanos e negociadores iranianos reunidos em Omã para discutir o programa nuclear de Teherã. A relação entre Trump e os países do Golfo vai além da diplomacia institucional. Desde que o republicano voltou à presidência, empresas ligadas à família Trump triplicaram os laços comerciais com as ditaduras da região, segundo o levantamento da CNN Internacional. Entre os investimentos estão campos de golfe, operações imobiliárias e criptomoedas. Hussein, logo de saída a gente mencionou um aspecto geopolítico relevante. É a primeira viagem do Trump e a primeira viagem dele é ao Oriente Médio. Não vai a Israel, como foi mencionado na nossa nota, informando o público do que ele está fazendo lá. Agora, há pelo menos 3 eixos nos quais ele está atuando. Ele conseguiu, ao que aparece, mediante também a ajuda do Irã, parar ataques Houthis, em troca da paralisação de ataques americanos aos Houthis, ali que estavam prejudicando consideravelmente a navegação internacional. Ele puxa a Arábia Saudita para um tipo de entendimento bilateral com os Estados Unidos que aparentemente vai implicar em compras severas de armamento americano pelos sauditas, fora os investimentos, e tem a negociação com o Irã, fora a menção que fizemos a ele suspender as sanções contra a Síria. E não vai a Israel, e negocia diretamente com o Hamas. O que está acontecendo na estratégia americana no Oriente Médio? William, você sumarizou muito bem todo, digamos, o quadro geopolítico e a forma como o Trump está atuando. Eu diria
que o Trump conseguiu fragmentar os interesses dos Estados Unidos em pequenas peças, ele avança na direção, na solução dessas peças de forma individualizada. Então, primeiro ponto, ele vai aos países árabes e não vai a Israel. Ele procura separar os interesses dos Estados Unidos para com os países árabes, que é uma coisa muito distinta dos interesses dos Estados Unidos para com Israel. Esse é o primeiro ponto. Segundo, essa visita é emblemática e ela é fundamental, porque o que o Trump quer fazer, na verdade, é restaurar o monopólio político da Arábia Saudita sobre os países árabes, ou seja, a Arábia Saudita passará a atuar como incumbente junto ao mundo árabe na estabilidade da ordem política regional. E nisso se inclui, por exemplo, a suspensão das sanções no que diz respeito à Síria. A questão do Irã, que é uma outra chave fundamental. As negociações com o Irã se dão à margem da questão saudita, mas em coordenação com os sauditas, e isso, em certo sentido, favorece o papel da Arábia Saudita como um ator geopolítico regional. E o que o Trump está fazendo é elevar o perfil, na minha opinião, geopolítico da Arábia Saudita na região. E não é à toa, William, há de lembrar que as negociações entre Estados Unidos e a Rússia para a solução da guerra na Ucrânia se deu em Riad, se deu na Arábia Saudita. E a escolha não foi uma escolha trivial ou do acaso. Não, essa escolha também faz parte, na minha avaliação, dessa estratégia de como Trump quer abordar a questão regional no Oriente Médio. Lorival, você é um veterano de coberturas do Oriente Médio, assim como eu. A grande sociedade de massas árabe no Oriente Médio é o Egito. E o coração do Oriente Médio é a Síria. E isso desde antes do Império Romano. Uhum. Então, há um componente ali, em qualquer estratégia de qualquer potência externa, como o pessoal do Oriente Médio costuma se referir aos Estados Unidos, à Europa, à Rússia, os externos. Há um componente local no qual a Arábia Saudita nunca conseguiu ter esse papel de destaque que o Trump lhe atribui hoje. A Arábia Saudita tem muito poder financeiro, mas militarmente, do ponto de vista de peso da população, ela nunca foi capaz, nem nos momentos mais críticos de unidade / desunião árabe, representar esse papel que o Trump parece atribuir na análise que o Hussein acabou de fazer. Ele eleva a Arábia Saudita a uma posição não só de instância no qual se dão negociações para fora do âmbito onde a Arábia Saudita atua, mas particularmente em relação ao Irã. E aí nós temos o cisma xiita, sunita, no que eu não vi até agora como que o Irã e os Estados Unidos e a Arábia Saudita possam se entender. O único que conseguiu isso foi a China. Foi a China, eu ia dizer exatamente isso. Esse era o jogo da China, né? De colocar, gravitar tanto a Arábia Saudita quanto o Irã ao seu redor. E o Hamas desfez esse jogo quando fez os ataques de 7 de outubro de 23. Agora, aquele era um contexto em que o Joe Biden tinha alienado a Arábia Saudita, né? Se recusou, inclusive, a dar a mão para Mohammed bin Salman, fez aquele fist pump, assim, porque era, aproveitando um pouco ainda de resquício de pandemia, mas porque o Mohammed bin Salman, isso a própria CIA provou, né, constatou, foi quem ordenou o esquartejamento do jornalista Jamal Khashoggi, que era colunista do Washington Post. Uma figura muito conhecida em Washington. E também porque o Biden fez o acordo. Aliás, o Obama e o Biden, como vice, fez o acordo nuclear com o Irã, que é o maior inimigo da Arábia Saudita. A Arábia Saudita ficou tão revoltada que rejeitou, na época, um assento no Conselho de Segurança, um assento rotativo no Conselho de Segurança, fez um protesto assim, muito grande, se sentiu abandonada pelos Estados Unidos no governo Barack Obama, e isso se aprofundou no governo Biden, que, aliás, cancelou uma venda de 700 bilhões de dólares em armamentos que o Trump tinha fechado com a Arábia Saudita antes de perder a eleição. O Trump, ele mistura geopolítica com negócios. Política externa, para ele, é uma atividade mercantil.
E não só no campo nacional, mas pessoal mesmo, pessoa jurídica também, né? Como a reportagem bem mostrou. Ele está com investimentos, com Trump Towers, com campos de golfe na Arábia Saudita, numa Trump Tower em Jeddah, enfim, toda essa região. O genro dele, Jared Kushner, também, quando saiu do primeiro governo, foi se dedicar a isso, criou um fundo junto com os sauditas e com os Emirados Árabes Unidos e tal. O filho do Steve Witkoff, que é o enviado do Trump ao Oriente Médio, também é empresário lá. Então, quando ele fala vamos ganhar uma fortuna, ele está falando na física também, não está falando só de... A primeira pessoa do singular. O Eric Trump estava lá, enfim, é tudo misturado, né? Mas foi a Arábia Saudita que pediu ao Trump que retirasse as sanções contra a Síria, porque a Arábia Saudita apoia esse regime sunita, né, de Ahmed Shara. Agora, tem um aspecto que a gente precisa se dedicar a ele agora, e que é um extraordinário complicador nisso tudo, que é Israel. A gente viu durante a campanha eleitoral a ligação muito forte entre toda a corrente política que levou Trump de volta à Casa Branca e o governo israelense, e agora surgem sinais graves de dissenso entre ambos, Hussein Khalud. William, eu queria voltar num ponto importante. Eu acho que quando se fala da Síria, coração do mundo árabe, fato, a Síria poderia ter sido, mas não na situação que está hoje. E o Trump aproveita essa oportunidade singular na história da região para fazer com que a Síria esteja debaixo da arquitetura de influência da Arábia Saudita, né? Isso é muito importante, uma vez que a Síria pertencia ao eixo da resistência liderado pelo Irã e hoje não pertence mais. Segundo ponto importante mencionar, o Egito é uma sociedade de massa, o país mais importante em termos de densidade populacional, histórica, cultural e política. Porém, o Egito tem buscado diversificar as suas alternativas geopolíticas numa aproximação clara da China e da Rússia. Então, no médio prazo, o Trump faz uma estratégia inteligente no sentido de, pelo menos, assegurar que a Arábia Saudita seja a principal âncora da política externa americana na região, nesse arcabouço de competitividade com a China ou com a Rússia. Além disso, eu agregaria mais uma variável, se me permite. O Trump quer, sobretudo, como o Lorival falou, ele mistura geopolítica com negócio. Então, ele não está efetuando essa elevação de perfil geopolítico da Arábia Saudita gratuitamente. Isso tem um custo, e o custo está subscrito numa promessa de investimento de 600 bilhões de dólares, né? Então, não se trata de uma elevação a custo zero, né? Ou somente pelo valor dessa parceria estratégica. Não, eu acho que está muito inserido nisso também o que o Trump quer transmitir para o público interno e desviar a atenção, sobretudo, para, digamos, o embate dele com a China no que diz respeito à questão tarifária, e como a coisa ficou encalacrada. Portanto, como ele fez um movimento muito arriscado em relação à China, e a China respondeu, nada melhor para o público interno do que dizer, se você ler, por exemplo, o comunicado final da Casa Branca em relação aos investimentos, o comunicado ele é expressivo, né? O maior acordo da história, quer dizer, o que ele está tentando transmitir internamente? Que ele, então, agora capta um volume de investimento sem precedente para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ninguém mais está falando nesse momento da China, ninguém está falando mais da questão tarifária. Claro, pode vir a falar daqui a uma semana, daqui a um mês, mas no momento ninguém está falando. O foco é esse. E ele sabe muito bem desviar esse foco para aquilo que interessa ao Trump. Tá bom, a gente deixou Israel um pouquinho de lado, vou passar para o Lorival, então. Eu pego aqui, Israel. O Lorival pega o fio da meada. O Mike Huckabee, que é o embaixador dos Estados Unidos em Jerusalém, né, porque a embaixada foi para Jerusalém, ele é um pastor evangélico, batista, que chama a Cisjordânia de Judéia e Samaria e que defende a expulsão dos palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza.
Mas ele virou, diante da frustração do governo Netanyahu com esses movimentos do Donald Trump em relação ao Irã, aos Houthis, à Arábia Saudita, a não ir a Israel, a negociar com Hamas, tudo isso, Mike Huckabee respondeu assim, credenciais pró-israelenses absolutamente inquestionáveis. Assim, os Estados Unidos não têm que consultar Israel para fazer movimentos no Oriente Médio, né? Há uma certa irritação do Trump, né? O que, do ponto de vista israelense, não é muito justificável, porque foi o Trump que empurrou Israel para essa ideia, né, de tomar a faixa de Gaza, né? Ele que falou em expulsar os palestinos da faixa de Gaza. E, é claro, o gabinete israelense, sobretudo o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, acolheram muito bem isso, voltaram a apoiar o governo e tal, e agora o Netanyahu não tem como recuar disso. Mas o Trump quer soltar os reféns e não vai ser com Israel ocupando militarmente de novo a faixa de Gaza que eles vão obter isso, né? Hussein, eu estou acabando o programa. Eu tenho literalmente 30 segundos para você definir numa manchete o que está acontecendo entre Netanyahu e Trump. O Trump fez concessões a Netanyahu, concessões muito importantes, e que, na visão dele, é o momento agora de focar naquilo que ele entende ser um país fundamental para a estratégia americana a longo prazo, que é a Arábia Saudita e o Golfo Arábico, como você mencionou.